Esse é um dos poucos casos que só foram solucionados graças a um membro da família da vítima. Então, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E hoje eu quero ver quem que vai reclamar do furo na minha parede. Por quê? Porque ele não existe mais. Finalmente coloquei de volta os negócios. Ai, deixa eu mexer meu computador. Finalmente coloquei de volta o negócio, não tem furo mais. O adesivo também foi embora porque tava flutuando na parede. Assim, não que fosse algo que me incomodasse muito, porque eu acho que o que importa nos vídeos são as histórias e não o que tá no meu cenário. Mas enfim, graças às reclamações, agora não temos mais furo. Vou falar pra vocês que eu fui um pouco enganada nesse caso, porque eu achava... Bom, eu não vou dar spoilers. Eu não vou falar sobre isso agora. Depois no final eu falo, tá bom? Mas enfim, sem mais enrolação, bora pra história. A família Porter tinha acabado de se mudar para uma pequena cidade chamada Cotopaxi, que ficava no Colorado. A família era constituída pela mãe, a Renee, e os 2 filhos, o Max e a Lee. A Renee tinha separado até que recentemente do pai biológico dos filhos dela, e foi um divórcio um pouco turbulento. Por conta disso, os filhos sofreram bastante e eles se apoiaram muito um no outro para poder sobreviver a toda essa carga psicológica. Então a Lee e o Max eram irmãos extremamente próximos. Eles faziam tudo juntos, eles ouviam as mesmas músicas e tinham as brigas que todo mundo tá acostumado de irmãos. O Max, ele era um pouco diferente dos outros amigos dele da escola. Enquanto eles passavam a maior parte do tempo ocupados com videogames e esportes, o Max tinha um hobby um pouco diferente. Ele adorava ler livros de romances policiais. Já a Lee era uma típica garota popular no ensino médio. Ela tinha muitos amigos e era vista como uma pessoa muito extrovertida. Essa cidade onde eles moravam era próxima de 10 prisões diferentes, e isso fez com que a Renee ficasse um pouco preocupada. Mas a vida deles foi bem calma e tranquila e nada demais acontecia. Em 2013, o Max se formou da universidade e era o mesmo ano em que a Lee estava se formando no ensino médio. E aí os planos do Max era começar um novo trabalho na Califórnia, e a Lee, eventualmente, começou a frequentar a mesma faculdade que ele, fazendo o mesmo curso. Então os dois pretendiam, no futuro, trabalhar no mesmo emprego. De repente, a Lee ia se tornar sócia do Max e os dois iam trabalhar juntos. Como agora o Max estava na Califórnia, foi a primeira vez em que os 2 irmãos ficaram separados, mas ainda assim eles mantinham um contato muito próximo. O Max ligava para Lee sempre que ele podia, e ele percebeu que quando ela entrou na faculdade, nos primeiros meses ela parecia estar bem feliz e positiva, mas com o tempo ela foi demonstrando que ela estava um pouco triste, depressiva, ela não estava conseguindo fazer tantos amigos quanto ela tinha no ensino médio, e além disso ela sentia muita falta da mãe e também do irmão. Em junho de 2014, as coisas ficaram um pouco estranhas. Como o Max tinha contato com a Lee quase todos os dias, ele ficou bem preocupado quando ela ficou uns 2 dias sem atender as ligações dele. E foi no dia 5 de junho que ele entrou em contato com a Renee, avisando que a Lee simplesmente tinha desaparecido. E aquilo não era normal para ela. Mesmo que de vez em quando a Lee ficasse brava com a mãe e quisesse esconder coisas dela, ela nunca ficava sem falar com o irmão. Então eles decidiram fazer a primeira coisa que veio na cabeça deles. Como a Renee que pagava as contas do telefone da Lee, ela também tinha acesso a um registro telefônico das últimas ligações que ela teria feito, para eles tentarem descobrir o paradeiro da filha. O que ela descobriu foi que as últimas ligações que a Lee teria feito com o telefone dela foram 2 dias antes, no dia 3 de junho. E nesse dia 3, tinham 3 números que ela tinha ligado. Então a Renee foi ligando um por um. O primeiro número que ela ligou deu em um hotel, que eles descobriram que a Lee tinha passado a noite no dia anterior, no dia 2, ou seja, um dia antes dela parar de fazer as ligações. Não só isso, a Renee também foi informada que ela teria passado a noite com um cara chamado Jesse. Esse tal de Jesse foi levado a interrogatório pela polícia. Só que ele disse que a última vez que ele viu a Lee tinha sido no próprio dia 2, quando eles dormiram juntos no hotel, e depois ele se despediu dela. A Renee estava achando muito estranho esse tal de Jesse, que ela nunca tinha ouvido falar. Então ela decidiu consultar com o filho dela, o Max, e foi aí que o Max revelou que o Jesse era, na verdade, o namorado da irmã dele. A Lee tinha pedido pro Max não revelar pra mãe que ela estava namorando esse cara. Isso porque quando eles se conheceram,
Ali disse pro irmão que ele era um tatuador que ela admirava muito e que ele tinha mentido a idade pra ela. Naquele ano, Ali tinha 18. E aí, quando os dois se conheceram, o Jesse disse que ele tinha 30 anos de idade. Já era uma grande diferença ali, né, da garota com 18 e ele com 30, então a gente tinha 12 anos de diferença, mas depois que os dois começaram a se conhecer melhor e começaram a sair juntos, ele falou a verdadeira idade. Na verdade, ele tinha 38 anos. Só que os dois ali já estavam num relacionamento, apesar desses 20 anos de diferença. E o Max estava preocupado, mas finalmente parecia que Ali estava um pouco mais feliz na universidade. Agora ela tinha uma companhia. E ele queria mostrar que ele apoiava ela, independente das escolhas, apesar de continuar preocupado e também ali de olho para ver se nada iria acontecer. Só que conforme o relacionamento deles ia passando, Ali também contava que ela ficava um pouco preocupada com o temperamento do namorado, que ele parecia ser um pouco violento e ter essas explosões de muita raiva. Além de que ele também era usuário de drogas. Como Ali estava num momento frágil da vida, ela também começou a consumir drogas junto com o namorado. Só que perto dessa época, em junho, Ali falou pro irmão que os dois tinham terminado e que agora ela estava procurando um emprego para ver se recomeçava a vida. No dia 3, o Max, preocupado com essa decisão dela e com o término do namoro, mandou uma mensagem dizendo que se ela estivesse precisando, ele poderia oferecer dinheiro para ela e depois ela pagava. Só que foi essa mensagem que ela nunca respondeu. E depois disso, ela também não atendeu nenhuma das ligações dele. O outro número que a Renee encontrou no celular da filha era de um cara chamado Christopher Wade, conhecido como Chris. Esse cara teria estudado no ensino médio junto com Ali. E não só junto com Ali, o Max também conhecia ele, mas conhecia meio que de vista, sabe? Colegas, assim, estavam só na mesma escola. A Renee, então, ligou pro Chris, ele explicou que conhecia Ali dessa época e também disse que tinha visto ela no dia 3. Ele foi muito educado e pareceu preocupado. Ele também falou que não sabia que ela estava desaparecida. Naquele dia, ele comentou que Ali tinha postado no Facebook dela que estava procurando um lugar para ficar, afinal ela tinha acabado de terminar o namoro. E aí, como o Chris conhecia ela, ele ofereceu para ela ficar na casa dele. Então Ali foi até lá, mas como os dois não se conheciam muito, ela não quis passar a noite. Então, depois de algumas horas que os dois ficaram ali juntos, ela teria ido embora. Depois dessa ligação, o Chris ficou muito preocupado. Ele postou no próprio Facebook dele que a Ali estava desaparecida, se alguém tinha alguma informação. E ele também deu um depoimento para a polícia que foi para mídia. Nesse depoimento, ele disse que além da Ali ter ido até a casa dele e passado algumas horas, ele disse que os dois tinham saído para comer alguma coisa, quando depois de algum tempo ela recebeu uma mensagem de uma pessoa. Ele também disse que tinha encontrado drogas junto com ela e teria confrontado ela sobre isso. E aí, depois que ela recebeu aquela mensagem, ela teria ido embora com um outro homem que estava ou dentro de uma caminhonete branca ou uma van branca. A gente sabe que vans brancas nunca são um bom sinal, né? I found some of her drugs and confronted her about it that night. Then, shortly afterwards, she took off. Só que a Renee, olhando aquele depoimento do Chris pra polícia, que tava na TV, ela achou estranho, porque quando ela ligou pra ele, ele não falou todos esses detalhes. Além disso, o Chris tava falando algumas coisas, algumas informações extras. Ele disse que os dois eram amigos, que ele não tinha muitos amigos, mas que os amigos que ele tinha eram amigos que ele se preocupava de verdade, então ele tava fazendo de tudo pra tentar ajudar ela. Só que aí o Max e a Renee falaram: amigos? Mas vocês não são amigos? Vocês se viram algumas vezes no ensino médio? Como assim? Não tá fazendo sentido essa história. E aí uma grande busca começou. Vários cartazes foram espalhados pela cidade. A polícia tava olhando mais de perto como suspeitos tanto o Jesse quanto o Chris. O Jesse tava alegando inocência o tempo todo. Até porque, naquela época, logo depois que ele deixou ali naquele hotel, ele tava em uma clínica para reabilitação de drogas. Então ele tinha esse álibi forte. A polícia não parecia estar mais perto de encontrar Ali. O desespero começou a correr por toda a comunidade, mas tinha uma pessoa ali que não ia desistir. E essa pessoa era o Max. Ainda mais que ele tinha essa mente mais afiada, porque ele gostava muito desses romances policiais. Então ele começou a arquitetar um plano. Ele revisou meticulosamente todos os relatórios policiais. Ele também analisou os depoimentos das testemunhas e até começou a conduzir a própria investigação. A família chegou até a cogitar em contratar um
investigador particular. Ele também passou inúmeras horas vasculhando todas as redes sociais da Leah para ver se ele conseguia achar alguma pista. E uma coisa que ele descobriu é que o Chris interagia com todos os posts dela. Ele curtia tudo, ele comentava, ele chegou até a comentar uma vez que ele queria ser o cavaleiro branco dali. Foi aí que ele decidiu entrar em contato com o Chris para ver se ele tinha mais informações que ele pudesse passar. E o Chris, ele tava bem estressado. Ele disse que ele tava chateado que a polícia tava investigando muito ele e que estavam achando que ele era o culpado por aquele desaparecimento, quando na verdade ele só tava tentando ajudar. E ele de fato tava oferecendo todos os detalhes para a polícia. Ele tava colaborando muito com a investigação. E alguns detalhes incluíam que no dia 3, Ali tinha chegado na casa dele meio-dia, depois eles foram almoçar no restaurante chamado Boston Market e depois eles jogaram alguns videogames. No dia 10, o Chris também permitiu que o apartamento dele fosse revistado. E o apartamento tava uma completa bagunça. Se vocês olharem as fotos, tinha lixo e roupas jogadas por todo o chão. Eu não sei como alguém consegue viver em um lugar assim. E aí, no meio desse lixo, a polícia encontrou uma faca que estava próxima ao travesseiro do Chris. E essa faca estava com algumas manchas que indicavam que ela tinha sido limpa com alvejante. Quando a polícia perguntou por que essa faca tava desse jeito, o Chris disse que ele tinha cortado a mão recentemente e aí ele limpou a faca. Mas assim, muito específico você limpar uma faca com alvejante, né? Sei lá. A cama do Chris também tava muito suja. Gente, o travesseiro dele, nossa, tem uma mancha de sujeira que, sério, eu fiquei horrorizada. Mas não tinha lençol na cama. Não tinha fronha no travesseiro, não tinha nada cobrindo o colchão dele também. E aí o que ele falou? Ele falou que quando a Ali tava na casa dele, o nariz dela começou a sangrar. E aí sujou todo o lençol e ele precisou tirar. Em alguns depoimentos, ele implica que talvez os dois tentaram ter relações sexuais, mas aí depois ele fala que, na verdade, ela contou pra ele que tinha acabado de sair de um relacionamento sério e que não queria se envolver com ninguém, e que ele disse que tava tudo bem com isso também, e depois ele fala que não rolou nenhum tipo de ato sexual ou qualquer flerte que fosse, eles só ficaram jogando videogame. Mas o fato do nariz dela ter sangrado e ter manchado os lençóis continuou ali. Então ele falou que ele simplesmente jogou os lençóis fora. Daí a polícia falou, tá bom, mas então aonde que você jogou fora os lençóis pra gente ver? Ah, ele falou, então, ela levou, na verdade, o lençol junto com ela. Gente, eu não sei, acho que as pessoas não pensam muito na hora, tipo, por que diabos, mesmo que essa história fosse verdadeira, Ali ia falar, ah, tá bom, o lençol sujou, deixa que eu vou levar comigo pra onde quer que eu vá. O seu lençol, vou lavar ele pra você? E além disso, também foi encontrado um recibo do dia 4, ou seja, o dia depois em que Ali teria desaparecido, em que o Chris tinha comprado luvas de borracha e o tal do alvejante. Tudo muito suspeito, não é mesmo? E aí o Chris foi levado para interrogatório de novo. Ele falou que ele mantinha a inocência dele, mas que ele queria um advogado. I maintain my innocence, but I would like a lawyer. E assim, não sei vocês, eu não gosto de julgar as pessoas pela aparência. Não gosto, acho que as aparências enganam muito. Mas o Chris tem alguma coisa nele que me assusta, assim. Não sei se é o olhar, eu não sei se é a forma que ele fala. Ao mesmo tempo em que a gente tinha essas evidências, não tem como você incriminar uma pessoa porque ela tinha uma faca na casa dela e porque ela comprou luvas e alvejante. Não tinha nada que ligasse Ali ao Chris. Não tinha um sangue ali na casa. Ele parecia ter conseguido se livrar de tudo caso ele fosse o responsável. E aí o Max, olhando toda essa situação, já tinha algo que ele desconfiava. Quando ele estava na escola, parece que tinha um boato de que o Chris era uma pessoa que mantinha diários onde ele escrevia que ele fantasiava em manter mulheres como escravas sexuais. Bem problemático, não é? Além disso, o Chris tinha feito aulas de jiu-jitsu como autodefesa e ele também planejava estudar justiça criminal para se tornar um policial. Só que tinha algo que o Chris gostava bastante também, algo bem peculiar, e isso era leitura de tarô. É aqui que esse caso fica meio confuso, porque eu li em algumas fontes que o Chris teria ido até a mídia com uma leitura de cartas de tarô, dizendo que ele sabia o que tinha acontecido com Ali. Mas eu não sei se isso ficou muito provado. Na verdade, eu acho que o próprio Max descobriu que ele gostava de ler o tarô, e foi essa abordagem que ele usou para se aproximar do cara. Então ele sabia que o Chris tinha uma tal previsão para Ali com essas cartas de tarô. Como o Max estava mandando mensagens de texto pro Chris há alguns dias, tentando fazer com que ele falasse mais alguma coisa, ele decidiu marcar um encontro
junto com o Chris, para que ele fizesse uma leitura de tarô para ele. Ele falou, cara, se você tem essa mediunidade aí, se você sabe ler as cartas e você tem previsões sobre a minha irmã, vamos se encontrar, você lê para mim, a gente tenta descobrir o que aconteceu com ela. E o Chris estava super empolgado, afinal, ele queria mesmo ajudar a investigação. Então o Max elaborou esse plano bem ousado. Um plano para ser mais esperto que o próprio médium no próprio jogo dele. E ele chamou o Jesse para isso. Então no dia 2 de junho, pouco mais de uma semana depois que a Lee desapareceu, eles combinaram de se encontrar com o Chris em um gazebo que ficava em uma praça. A polícia também estava observando o que estava acontecendo, mas é claro que sem o Chris saber. Então eles foram até esse gazebo, sentaram em volta da mesa e o Max estava aparentando ser a pessoa mais tranquila do mundo. Sem o Chris saber, ele colocou o celular para gravar e colocou em cima da mesa. E aí eles começaram. O Chris pegou o baralho dele, abriu ali e começou a fazer uma leitura. Enquanto o Chris falava, o Max foi manipulando a conversa de forma sutil. Ele fez algumas perguntas importantes, também deu algumas pistas de estar com algumas dúvidas e observou bastante para conseguir captar qualquer incongruência na história dele. E aí o Chris falou assim, bom, pelas cartas não tem indicação nenhuma de uma pessoa que queira machucar ali. Quando ela for encontrada, ela vai estar sã e salva. E aí o coração do Max começou a bater muito forte. Ele olhou pro Jesse, mas ao mesmo tempo ele estava tentando permanecer o mais calmo possível. Ele sabia que para expor a verdade, aquela situação exigia que ele se mantivesse calmo e controlado, mesmo sob aquela intensa pressão, porque ele sabia que o Chris sabia muito mais do que ele estava falando e que ele era um grande mentiroso. A tensão entre os três ali era intensa. O Max sabia que ele estava perto, mas ele precisava de uma prova que fosse inegável do envolvimento do Chris. Então os dois começaram a pressionar ele, falando, cara, a gente quer muito saber o que aconteceu, você precisa contar pra gente, eu não vou guardar nenhum tipo de rancor, é só você falar a verdade, tá tudo bem. Eles falaram até que iam perdoá-lo caso ele contasse. E aí o Chris começou uma confissão sinistra. Ele disse, você tem todo o direito de ficar bravo comigo por mentir pra você. A primeira parte da minha história tava certa. A Lee me mandou uma mensagem e pediu pra ir na minha casa porque ela tava se sentindo muito deprimida. E aí ele começou a falar que os dois tiveram relações sexuais. E aí ela teria pedido dinheiro pra ele pra comprar drogas, ele negou, e aí ela foi em direção a ele com uma faca. E aí o Max tava tipo, meu, que saco, esse cara tá inventando coisa de novo. She grabbed the knife that I keep by my bed and tried to attack me, saying that she would stop attacking me if I agreed to buy drugs for her. She wouldn't do that, dude. She wouldn't do that, Chris. Stop lying. She wouldn't I'm not do that. lying. Keep going. I'm sorry. I'm sorry. I'm just I overexaggerating. am not lying. Okay. Só que ele não podia falar nada, ele tinha que deixar o Chris falando. E aí ele continuou. Ele disse, eu agarrei, dei um passo pra frente e torci o corpo dela, pro corpo dela ficar entre mim e a faca. Eu coloquei minha mão na garganta dela e não comecei a apertar até ela continuar lutando. Eu disse que a gente poderia parar com isso, que eu não ia falar pra ninguém, que era só pra ela largar a faca. Ela disse que só ia parar quando ela tivesse morta ou se eu concordasse em comprar drogas pra ela. Foi aí que eu comecei a apertar a garganta dela e acabei cortando ela. Depois, a joguei no chão, me virei pra checar e ver se ela ainda estava viva, mas não encontrei nenhum pulso. E aí, ele teria feito a única coisa que ele conseguiu pensar na hora, que foi jogar ela em um lixão. I should not have done it, but I covered everything up. Where's your body? I did the only thing I could think of, and God help me, I put her in the dumpster. I know you won't believe me, but I will be turning myself in to the police. O celular do Max capturou cada palavra. E é claro que aquela confissão foi uma bomba. Logo depois que o Chris falou todas essas informações, foi aí que o Max perdeu a paciência e começou a gritar com ele, falando que tinha matado a irmã dela e que era pra ele ligar pra polícia agora e confessar tudo que ele tinha feito. E o Max não perdeu tempo. Agora que ele tinha essa gravação, ele obrigou o Chris a ligar pra polícia e foi isso que ele fez. Quando a polícia prendeu o assassino, parece que o peso do mundo tinha saído das costas do Chris, mas é claro que ele ainda tinha uma tarefa muito difícil, que era contar pra mãe dele que a irmã dele estava morta. Aquilo foi um grande choque pra todo mundo. O Chris, é claro, foi pra julgamento e no julgamento ele alegou que aquela morte tinha sido legítima defesa. Só que era muito complicado esse julgamento. Primeiro porque a gente não tinha um corpo e a única coisa que ia conseguir dizer o que tinha acontecido de verdade e contradizer a história do Chris era esse corpo, a situação em que ela estava. Só que logo a polícia
polícia, o tribunal mesmo descobriu que o Chris não era aquele cara inocente que ele estava falando o tempo todo. Eles descobriram que o Chris tinha sido dispensado do serviço militar depois de 2 anos, porque ele teria contado para um dos psicólogos que ele tentou sequestrar uma mulher enquanto ele ainda estava no ensino médio. Na verdade, não era uma mulher, era uma garota ainda. Ele tentou sequestrar ela 2 vezes, só que ele teria ficado assustado com um cachorro e fugiu. Então ele não conseguiu concretizar esse plano. Só que ele também confessou para esse tal psicólogo que ele tinha desejos e fantasias de matar mulheres e de estuprar elas. E ele também alegou que ele gostava de usar roupas íntimas femininas. Em um dos interrogatórios em que o Chris dá o depoimento dele, ele fala que ele consegue separar muito bem as fantasias que ele tem da vida real. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Com tudo que aconteceu, quem vai acreditar nessa? E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, mas e o corpo? Ele não falou aonde ele deixou? Então, a polícia conseguiu rastrear o celular da Lee para um lixão próximo da cidade mesmo. E lá eles conseguiram encontrar alguns itens pessoais dela. Além do celular, também a carteira dela estava lá. Mas nada de um corpo. O Chris manteve essa história de que o corpo tinha sido deixado nesse lixão, mas os investigadores também acreditam que tinha uma segunda pessoa envolvida. A tal pessoa que estava dirigindo essa van branca ou caminhonete branca, que teria ajudado o Chris a se livrar do corpo e talvez teria levado ali para as montanhas do Colorado e abandonado em algum lugar que talvez eles nunca vão saber. O Chris está preso por 48 anos. A gente espera que em algum momento ele ainda fale o que ele fez com a Lee de verdade, que ele pare com essas historinhas e que talvez ele revele o local do corpo para dar algum tipo de, sei lá, sossego para a família. Apesar dessa história ter tido um fim muito trágico, se não fosse pelo Max, talvez esse caso não seria solucionado. A coragem e o raciocínio rápido do Max trouxeram justiça para a irmã e paz para uma comunidade que estava vivendo com medo. Os próprios investigadores do caso dizem que nunca tinham visto antes a história de um familiar conversar assim com um suspeito que está sendo vigiado pela polícia. E a forma que ele lidou com a situação foi muito admirável. Como ele manteve a calma e como ele conseguiu enganar ali o assassino para conseguir as informações e conseguir uma confissão. Um trabalho muito melhor do que muitos policiais. O Max se tornou um tipo de herói local, um símbolo de esperança para a comunidade e a prova de que mesmo pessoas bem jovens podem fazer a diferença. O Max mesmo disse que ele daria a própria vida para saber o que aconteceu com a irmã. Então ele foi a fundo e ele conseguiu levar uma pessoa a ser punida pela justiça. Enfim, eu achei essa história muito inspiradora. É claro que a gente não pode também levar isso ao pé da letra, um negócio de, a partir de agora a gente vai tentar ser investigadores e solucionar crimes, porque isso também é muito sério, poderia ter dado muito errado pra ele, mas acho que ele fez o que ele achou melhor ali na hora e pelo menos ele conseguiu respostas. Comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.